Para que se consiga produzir um gengibre de qualidade, nós devemos tomar algumas decisões desde o início do cultivo até a parte final, na colheita e pós-colheita. Hoje vamos iniciar falando a respeito do início do processo, que vai desde a escolha das áreas, as mudas a serem utilizadas, os insumos que vão ser necessários, o uso de máquinas que são fundamentais no nosso processo produtivo e ações que nós devemos ter que vão anteceder o início do plantio. Primeiro, vamos falar das áreas de plantio, da escolha dessas áreas. É importante que a área a ser utilizada, ela nunca tenha sido cultivada com gengibre. Lógico que nem todos os casos é possível termos condições de não repetir uma área, mas o ideal é que não haja a repetição. E dentro dessas áreas, nós escolhemos principalmente aquelas áreas de capoeira mais grossa, altíssimo, que você, produtor rural, verifique junto ao IDAF a possibilidade de uso dessas propriedades, pois nós não podemos fazer nenhum tipo de intervenção sem autorização prévia. Além dessas áreas, nós temos também capoeiras finas, temos áreas de samambaia e áreas também de plantio de eucalipto, que essas áreas elas têm algo em comum, que é o alto teor de matéria orgânica no solo, devido à deposição de folhas. Então, esse alto teor de matéria orgânica é muito favorável ao desenvolvimento do gengibre. O produtor também pode lançar mão das áreas de café e banana abandonados, para poder fazer o início do seu cultivo. Mas é importante, produtor, tomar cuidado, pois são áreas que têm um nematóide. Convidar o técnico responsável pelo processo produtivo, que vai lhe acompanhar, para que ele dê todas as orientações adequadas. Outra área possível de utilização são áreas de pastagem, áreas que inclusive pode-se utilizar a intercalar o processo produtivo com o gengibre para que se possa fazer a reforma. Dentre algumas características que são importantes dentro do processo de escolha, nós temos, por exemplo, a visualização, a procura de plantas indicadoras da presença de nematóides. A citar a Maria Pretinha e o melão São Caetano. Você vai procurar essas plantas nas áreas possíveis de produção, vai retirar essa planta pela raiz e vai verificar se na raiz existe a presença da formação de galhas, que são inchaços nessa raiz, que são a indicação da presença de um nematóide que também afeta a cultura do gengibre. Para que nós consigamos acumular uma grande quantidade de matéria orgânica no solo, a depender da quantidade já existente naturalmente, nós indicamos que seja jogado nesse ambiente de produção sementes de adubo verde. Esses adubos verdes eles vão ter duas funções dentro do processo produtivo, onde ele tem um potencial significativo no combate aos nematóides existentes. Então, após escolhida a área, nós vamos iniciar o processo de limpeza dessa área. Áreas como capoeira grossa, eucalipto, que tem uma grande quantidade de matéria orgânica depositada no solo, essa matéria orgânica nós não podemos perder ela. Nós temos que colocar ela no solo, fazer com que ela seja incorporada no solo. Então, uma das práticas que nós não recomendamos em hipótese alguma é o processo de queimada. Após o preparo, a limpeza de toda a área, é ideal que se escolha uma parte onde a gente vai amontoar esse material mais grosseiro e coloque ele lá disposto para evitar que nós tenhamos a perda dos nutrientes. A partir do momento da queima, ela acaba eliminando boa parte dos nutrientes existentes naquela matéria orgânica acumulada. Após realizada a limpeza, vai haver o revolvimento desse solo. Após o primeiro revolvimento, é importante que você, produtor rural, realize o processo de coleta do solo para a realização da análise. Esse processo de coleta do solo, a depender do equipamento utilizado, você vai tirar uma maior ou uma menor quantidade de solo, ou a depender também do tamanho da sua área, você vai tirar uma maior ou uma menor quantidade de amostras. Após retirada o solo, você vai encaminhar aproximadamente 300 gramas para o laboratório e chegando o resultado da análise, você vai levar esse resultado para os técnicos do INCAPER que irão lhe fazer uma recomendação adequada. É importante que a análise de solo ela seja feita 3 meses antes do início do cultivo, para que ao se recomendar a quantidade de calcário, ele seja aplicado e de fato tenha reagido no solo. Outro aspecto importante desse tempo de 3 meses é o fato de você poder planejar e adquirir a quantidade de insumos que você vai utilizar na implantação da sua lavoura.
No planejamento para o início do cultivo, é importante que você realize o preparo desse solo. Como eu já citei, realizando a análise de solo 3 meses antes, realizando a limpeza desse solo e, em seguida, dando prioridade para planejar o início de todo esse processo durante os períodos de menos chuva, para que nós evitemos as chances de ocorrência de erosão. Outro fator é, após o preparo, a velocidade da água, inviabilizando assim o surgimento de erosão. Ao realizar o processo de sulcamento, é importante que o suco atinja pelo menos 25 centímetros de profundidade. Durante o preparo do solo, é importante que o produtor rural instale de forma adequada o sistema de irrigação para evitar vazamentos e para que ele consiga conduzir um processo de manejo de fornecimento da água adequado. O processo de produção de gengibre atualmente ele é muito tecnificado, utilizam várias máquinas e ao trazer máquinas de outras propriedades para realizar ações na sua, é importante que você inicie um processo de desinfecção para evitar que essas máquinas introduzam doenças na sua propriedade. O principal fertilizante utilizado na produção de gengibre é a cama de frango. Essa cama de frango ela deve ser comprada no mínimo 60 dias antes do início do cultivo. Normalmente, esse produto ele não está totalmente decomposto quando ele chega à propriedade. Caso você adquira e ele ainda esteja nessa condição, esquentando, você pode colocar ele no suco de plantio e realizar o molhamento 1 hora por dia até atingir o prazo de plantio. Então recomendamos que você aplique a primeira quantidade da adubação de plantio pelo menos de 7 a 14 dias antes do início do cultivo, para que ao realizar o molhamento desse material, ele atinja o potencial de estabilização necessário para não afetar o desenvolvimento das raízes das mudas. Vamos falar agora das mudas, que é quem vai você ter maior produção, são maiores. Então alguns cuidados devem ser tomados. O ideal é que você, produtor, tenha essas mudas da sua propriedade. Caso não tenha essas mudas da sua propriedade, você pode lançar mão da aquisição dessas mudas de propriedade de vizinhos. No entanto, é importante acompanhar o desenvolvimento da lavoura para que você saiba o que você está comprando. Após a retirada do solo, a muda ela pode ficar armazenada até 30 dias em local arejado para que evite a perda de água. Após realizada a subdivisão dessas mudas, pegadas as mudas grandes e repartidas em pequenas mudas de 80 a 120 gramas, elas podem ser quebradas e armazenadas por um prazo máximo de 7 dias, sendo obrigadas a serem plantadas logo em seguida, pois a partir do momento da subdivisão, elas passam a perder água mais rapidamente. É importante durante a escolha das mudas e a seleção, estar a todo o tempo verificando a presença de sintomas de doenças fúngicas ou bacterianas. Após escolhidas as mudas adequadas e realizado o processo de fertilização do solo, nós vamos então abrir espaço para colocar nossas mudas. Vamos pegar um enxadão e vamos afetante que ele seja misturado ao solo e que não tenha contato direto com essa muda. Vamos falar do espaçamento. O espaçamento ele é primordial na produtividade. Os espaçamentos recomendados para a cultura do gengibre variam de 0,7 metros a 1,2 metros entre linhas e de 5 a 10 centímetros de distância de uma muda à outra. É importante ressaltar, produtor rural, que nós recomendamos que utilize espaçamentos mais adensados à medida que você se torne mais profissional no cultivo. Dispostas as mudas na mesma direção no suco, vamos então efetuar o cobrimento dessas mudas, onde nós vamos ter uma camada de solo de aproximadamente 5 a 8 centímetros, que vão garantir umidade suficiente para o pleno desenvolvimento dessas mudas. Tomando todas essas atitudes, com certeza você, produtor rural, vai ter maior chance de êxito no seu processo produtivo. Nós do Incapé estamos à disposição para ajudá-lo no que for necessário.